Fala, meus queridos. Essa semana saiu aí a notícia, né, de uma decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos lá, proibindo atletas transgêneros de competir em esportes femininos. É muito engraçado. Nós estamos comemorando isso, né? Nós estamos comemorando algo que logicamente nunca deveria ter acontecido. Vou explicar o que eu estou falando. Primeiramente, eu gostaria de falar, né, já para evitar aí comentários que não fazem correlação nenhuma, que não tem sentido, eu não sou contra o processo de transição. Uma pessoa adulta, totalmente desenvolvida, com consciência, com relação consigo mesmo, ela é perfeitamente capaz e ela deveria ser capaz e ela deveria ter a possibilidade de fazer o que ela quer com o físico dela. Eu tenho alguns cursos nessa área de transição, já trabalhei com transição de gênero, então eu apoio os adultos que decidem fazer esse processo de transição. A gente que tem esse contato sabe o quão grande é a dor da pessoa quando ela se encontra nessa situação ao ponto de tomar a decisão de fazer uma transição de gênero. Então eu não estou questionando isso. O que eu estou questionando é a falta de lógica dessas forças militantes que lutaram pela igualdade e decidiram colocar um transgênero no esporte feminino. Deixa eu te explicar uma coisa. A fisiologia ela é muito mais complexa do que simplesmente as pessoas acham. A fisiologia, uma pessoa que ela tem o desenvolvimento genético XY, ela cresce como XY, ela gera alterações metabólicas, musculares, ósseas, orgânicas de XY. E você claramente possui aptidões físicas mais elevadas em homens, em cromossomos XY. Então você vai ter um desenvolvimento físico muito maior. E você que passou uma vida inteira tendo esse tipo de alteração, não é simplesmente o fato de alterar a tua produção hormonal hoje que você irá desfazer essas alterações que ocorreram ao longo desses anos. Essas alterações elas permanecem. Por exemplo, um homem ele tem uma envergadura maior, ele tem um tamanho de mão maior, ele tem um tamanho de pé maior, ele tem um diafragma maior, ele tem um arco costal maior, ele tem uma caixa pulmonar maior. Tudo isso é coisa que é extremamente importante e é um diferencial muito grande quando a gente fala em esporte. Tem que estar vivendo no mundo da lua para achar que esse tipo de coisa não importa. O que aconteceu? Por que chegou esse ponto deles proibirem a prática? Porque teve esses militantes, né? Eles lutaram pensando na igualdade, né? Porque a pessoa, quando ela faz esse processo de transição de gênero, passa a ser considerada uma mulher, então, logicamente, ela deveria competir com mulheres, né? Segundo a cabeça desses grupos. E isso, pô, totalmente lógico, né? Então elas queriam proteger o espaço das mulheres, colocando uma pessoa que teve um desenvolvimento físico a vida inteira como homem a competir com as mulheres. O resultado foi o óbvio. Um homem que competia na categoria masculina, que ficava na posição 470, entrou, fez o processo de transição, se identificando agora como mulher, entrou na natação, ficou em primeiro. Óbvio, obviamente. Mesma coisa no atletismo. O homem competia no atletismo, ficava na posição 200 e não sei quanto, fez o processo de transição, hoje, primeiro lugar. A mesma coisa no UFC, a mulher trans que estava lutando ali junto com uma atleta de fisiologia, né, de genética XX, nocauteou essa mulher de maneira tão agressiva, tão fortemente, que no momento pensaram que ela tinha morrido. Só que aí depois constataram, se não me engano, um traumatismo craniano. Mas assim, a disparidade de força chegou a trazer um aspecto ali de uma lesão tão grave ao ponto de pensarem que ela tinha morrido. Então assim, isso realmente é algo extremamente preocupante, é algo que se tem que ficar de olho. Então é totalmente lógico você achar que não existem vantagens em aptidões físicas comparando um homem com uma mulher. Até por isso que nós temos, por exemplo, a NBA e a WNBA. Nós temos o futebol masculino e o futebol feminino, porque claramente existem desvantagens ali, existem disparidades fisiológicas, genéticas que influenciam de maneira expressiva. Então, isso não é algo, a gente comemorar algo que é puramente lógico,
mostra o quão fora de sintonia as pessoas estão da realidade. Elas acreditam realmente em coisas que não têm pé nem cabeça, ao ponto de que os fatos passam a se tornar ofensas e deixam de ser relevantes nas discussões, sendo que fatos não ligam para os seus sentimentos. Fatos são fatos, independente das opiniões que os circundeiam. Então, é muito engraçado esse tipo de coisa, né? Algo que me deixa realmente refletindo. Então, como eu falei, eu não estou questionando o processo de transição, não estou criticando a comunidade trans. Eu estou criticando a participação no esporte que não possui nenhum fundamento e estou também criticando as pessoas chegarem no ponto de achar isso algo normal, achar que isso não é algo que deve ser discutido, que é puramente lógico. Então, esse é o ponto da minha intriga, né? Esse é o ponto do meu questionamento. Eu acho que se houver uma quantidade muito grande de pessoas que realmente são trans, você sabe por quê? O que está acontecendo? Chegou a acontecer nos Estados Unidos de pessoas simplesmente fazerem esse processo de transição. Não estou inventando coisas, tá? Isso realmente aconteceu. Pessoas que fizeram a transição simplesmente pelo fato da competição. Vocês não têm noção o quão é importante para um atleta o estágio competitivo, tá bem? Então, pessoas que fizeram transição simplesmente para poder competir e conseguir atingir pódio. Então, assim, olha isso, vocês estão até. As coisas estão até manchando o próprio movimento aí da comunidade trans. Então, isso é algo que tem que ser controle, né? Ou criar uma categoria nova, alguma coisa assim deve ser feito. Mas esse é o ponto que eu estou trazendo aqui, né? É isso que eu estou querendo falar.